Sejam bem-vindos novamente à nossa segunda aula da história e o propósito, a missão, a visão do Ministério da Fé. Nós estávamos falando sobre os pilares da igreja e vamos falar sobre a comunhão. E é importante que, como eu falei em adoração, muitas pessoas têm uma confusão a respeito do que é a comunhão. A comunhão, ela não é vamos colocar, um momento de social, um momento de festa. Pode ser que a comunhão se expresse em algum momento dessa forma. Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo o que é essa comunhão. A comunhão, ela aparece de uma forma muito explícita, de uma forma muito real na vida dos discípulos, na vida das pessoas, a partir do momento que elas começaram a conviver com Jesus. As viagens, os momentos de participar, de viver, de respirar, de estar junto, isso foi aprendido durante todo o ministério de Jesus pelos discípulos. E isso continuou de uma forma muito mais abrangente na vida da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Então, se você observar, durante toda a história da igreja, durante toda a vida dos discípulos, dos apóstolos, eles expressavam essa comunhão, não apenas, como eu disse, em momentos festivos, em momentos sociais, não. A gente está falando de algo que é um sentido de pertencimento, é a participação de algo indivisível, é ter algo em comum. Então, a palavra koinonia, ela aparece no grego, né, e ela é traduzida por isso. Então, no Novo Testamento, a tradução, né, o significado disso é participar, é pertencer, é comungar algo, é ter algo em comum, é algo que nos torna pertencentes. Então, a comunhão e o andar junto com alguém, com pessoas, como os discípulos faziam, faz parte da natureza de ser igreja. Então, nós não temos como expressar a vida da igreja, nós não temos como expressar sermos igreja se nós não andarmos juntos, se nós não termos algo em comum. Então, esse amor que Jesus expressa no segundo grande mandamento, amarás o seu próximo como a si mesmo, é uma expressão da comunhão, é uma expressão desse amor fraternal. Jesus viveu um amor sacrificial e ele nos inspirou a vivermos servindo uns aos outros. Então, quando nós expressamos isso através da comunhão, nós estamos dizendo o seguinte: olha, a comunhão, ela vive, nós respiramos esse processo. Então vamos lá, o que a comunhão produz para o corpo, para a igreja? O que é a comunhão? A comunhão, ela produz perdão. A comunhão produz perseverança. A comunhão, ela produz uma ajuda a multas, uma solidariedade, a superação das desigualdades, a provisão, o cuidado. Então, quando você começa a entender todo esse processo, nós conseguimos lidar com alguns desafios. Hoje, e não só hoje, mas durante toda a trajetória das nossas vidas, a gente começa a perceber que os desafios do egoísmo e do individualismo, eles entram muitas vezes dentro da igreja, dentro das pessoas, e isso começa a destruir, a desfazer, a confundir o propósito da comunhão. Então, a comunhão, ela é entendida e ela é compreendida de uma forma real, essa realidade, nós vamos compreender que isso vai fazer a diferença, que esse processo, que essa vida de viver algo em comum, faz com que nós nos ajudemos, faz com que nós nos doemos uns aos outros. Quando Jesus começa a ensinar os discípulos, dizendo: olha, vocês precisam partilhar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é um exemplo muito claro. Jesus
fazia milagres e ele passava esses propósitos, esses princípios maravilhosos. Imagine uma pessoa ter que doar, ter que entregar uma única refeição que tinha diante de toda uma multidão. Ela abriu mão, ela compartilhou, ela ajudou e de forma mútua, de forma completa, a provisão veio sobre a vida daquelas pessoas. Então, entenda que todo esse processo que a gente enfrenta dentro do nosso contexto, o egoísmo, como eu disse, esse princípio de trazer tudo para si, tudo para o eu, tudo de forma própria, é meu, é minha, pertence a mim, a comunhão ela começa a desfazer esse sentimento, esses comportamentos. Então, essa prática de vivermos algo em comum nos transporta para o milagre, nos transporta para a provisão, nos transporta para viver uma perseverança, nos transporta para viver algo diferente. Então, a comunhão como um propósito, ela, como eu disse, e volto a repetir, a expressão das nossas celebrações, das nossas festas, de compartilhar, de viver momentos de alegria, como corpo de Deus, como corpo de Cristo, como igreja viva do Senhor, faz parte, mas não podemos reduzir a comunhão a algo em comum, algo que nós pertencemos a algo indivisível, apenas como isso. Então, que nós possamos compreender que esse propósito de amarmos uns aos outros, de levarmos as cargas uns dos outros, faz com que a expressão da comunhão seja um propósito muito importante para a nossa igreja, importante para a igreja do Senhor. Não há possibilidade de nós dissermos que pertencemos a Cristo, que pertencemos a Jesus, se nós não vivermos em comunhão. E o outro pilar, obviamente nenhum é mais ou menos importante, todos 5 pilares, eles trabalham em conjunto para que esse propósito se cumpra de uma forma integral, é o evangelismo. Jesus, ele é perguntado pelos discípulos e ele faz uma afirmação: peça ao Senhor da Seara, peça a Deus, para que envie os trabalhadores para colher os frutos, as sementes, para colher os resultados. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifadores. Pregar o evangelho, me entenda, não é uma opção, é um mandamento. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí, muitos de nós nos perguntamos, mas como que eu vou pregar se eu não conheço muito ainda da Bíblia? Como que eu vou pregar se eu não tenho as palavras certas? Como que eu vou poder falar de tudo isso se ainda algumas coisas precisam mudar na minha vida? Deixa eu te dizer, as mesmas dificuldades, os mesmos, digamos, receios, as mesmas incertezas também habitaram no coração dos discípulos. Eles foram convocados, eles foram chamados, e os apóstolos também ouviram isso de Jesus. Senhor, como que nós vamos? E Jesus disse para eles: olha, não se preocupe, o Espírito Santo vai dar para vocês a palavra correta, o que vocês precisam dizer, o que vocês precisam falar. E aí, um dos pontos chaves para o nosso propósito de evangelismo se cumprir é uma palavra chamada disposição. Ou seja, o primeiro ponto para que esse propósito possa ser desenvolvido em mim, em você, nós, como pregadores do Evangelho, é a disposição. Então, essa vontade, essa disposição, pense comigo, não estou falando de capacitação, eu estou falando em disposição. E aí vai ao encontro do que Jesus disse. Vocês precisam ir, vocês precisam se dispor, vocês precisam se movimentar. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, a capacitação, o revestimento, a sabedoria, a direção não fica conosco,
Ainda bem, né? Ainda bem que não fica conosco. Nós somos capacitados. E aí entregamos a nossa disposição e Ele nos dá habilidades e capacidades. Veja o que Jesus fala. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Lucas capítulo 21, verso 15. Então, entenda que o processo que nós estamos falando aqui envolve mais vontade, envolve mais o querer do que habilidade. E entenda, você não precisa ter um curso excepcional de teologia, conhecer a Bíblia, de tudo. Sim, é importante, mas quando você se dispõe, o evangelismo, a forma de ganhar pessoas, a forma de alcançar novas pessoas, vai fazer com que você fique motivado, vai fazer com que você fique, digamos, à disposição. E aí, indo para um lado um pouco mais prático, né? Como é que o evangelismo pode começar? O evangelismo pode começar no seu círculo de relacionamento, no seu círculo de intimidade, as pessoas que você conhece. Mas eu não sei como falar, eu não sei o que dizer. Preste atenção. Você consegue pregar muito mais com aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Nós conseguimos alcançar muito mais pessoas com aquilo que nós fazemos do que daquilo que nós falamos. Então, o evangelismo, ele acontece no seu dia a dia. O evangelismo acontece aí na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar. À medida que nós falamos com aquilo que somos, com aquilo que nós nos comportamos, a forma que nós fazemos, nós estamos mandando uma mensagem. Obviamente que você pode e deve falar a respeito de Jesus. Então, ele é o nosso modelo, não sou eu, não é você, o modelo é Jesus. Então, por isso que eu quero dizer para você que você tem a liberdade de poder falar de Jesus para as outras pessoas. Então, esse evangelismo é o cumprimento desse propósito maravilhoso. É o cumprimento de você ir e pregar o evangelho. O grande propósito de cada um de nós cristãos é frutificar, multiplicar, expandir, ou seja, evangelizar, salvar, batizar, decidir para Jesus. Fazem parte do nosso cotidiano, são palavras, são coisas que fazem parte da nossa essência como igreja. Então, quando nós falamos a respeito de festa das águas, quando nós falamos a respeito de batismo, quando nós falamos a respeito de ter uma igreja do tamanho de uma cidade, nós estamos cumprindo o nosso ID, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Então, nós precisamos de você como igreja, de você como homem e mulher de Deus, como jovem, como menino, como menina, qualquer coisa que você pense que você seja, um cristão, um homem ou mulher cheio do Espírito Santo de Deus, tem a possibilidade de falar a respeito de Jesus. Então, eu entendo que nós temos essa habilidade, não pelo nosso conhecimento natural, mas pelo Espírito Santo que nos direciona e que nos conduz. Além do evangelismo, como eu disse, pessoal, nós temos estratégias maravilhosas, que são o evangelismo em massa. Então, o evangelismo em massa, ele vai envolver rádio, TV, os meios de comunicação, a mídia social. Então, quando você publica algo na sua mídia, quando você publica algo na sua rede social, você está transmitindo para as pessoas, dizendo, olha, Jesus faz a diferença na minha vida, Jesus pertence ao meu dia a dia, Jesus faz parte daquilo que eu sou, então eu expresso Jesus também naquilo que, digamos, as pessoas vão ver através da internet, da sua rede social. Então, entenda tudo isso como uma oportunidade para falar de Jesus. Mas, volto a dizer, o evangelismo em massa, os grandes eventos, tudo isso fazem muito sentido, mas nós precisamos envolver as pessoas na comunhão, no discipulado, no pertencer. Então, fique aqui conosco, daqui a pouco eu volto com mais aulas para você
a gente vai falar sobre os demais propósitos da nossa visão.